preciso naquilo que eu quero ministrar aqui nessa noite. Alguns irmãos já me conhecem, né? E eu já estive aqui pregando já muitas vezes. E cada dia que passa, eu não sei se é por causa da idade que vai avançando, ou os acontecimentos que nós estamos vendo faz com que nós venhamos mudar muitas das vezes as nossas próprias opiniões. Porque eu sei que cada um dos senhores e senhoras aqui tem uma opinião, não é? Eu estava conversando e tentando convencer o esposo de uma irmã ontem. Ele disse assim: olha, eu estou com um problema sério. Eu disse: pois não. Ele disse: o meu casamento está destruído. Eu perguntei para ele: você já está separado? Não. Eu digo: tem uma saída. Ele disse para mim: mas eu sou um homem de opinião muito dura. Eu disse: então o senhor está falando com outro homem que também tinha essa opinião. Eu era uma pessoa de uma opinião só, não duas. Eu não queria saber a opinião de ninguém, só a minha. Deus vivo. E isso se chama orgulho. Isso se chama orgulho. Porque quem não tem uma cerviz que se dobre, sempre vai ficar rígida numa única posição. E nós devemos ser flexíveis. Nós devemos dobrar nossa cerviz, como disse o próprio Deus. Eu disse: o senhor tem solução? E ele disse: o senhor só precisa mudar algumas coisas. Ele disse: não, mas eu não preciso mudar nada. Olha só, já está mostrando que ele não quer opinião. Mediante os anos que passam, eu vou ficando mais velho e gosto disso, porque eu aprendi com a minha vida que a velhice faz nós amadurecer e adquirir riquezas que nós nunca tínhamos possuído. E essas riquezas que nós adquirimos no decorrer da nossa vida, no envelhecimento que cada um de nós vamos passar, processo ou ciclo da vida, nós adquirimos riquezas que nós podemos compartilhar, distribuir, repartir, e ninguém vai ficar pobre da riqueza que recebeu. Quanto mais você dá, mais você se enriquece. Porque tudo aquilo que você dá para edificar a vida de alguém, primeiro a tua vida está sendo edificada. Glória a Deus. Em tudo isso, o nome do Senhor vai sendo glorificado. Estou perdendo meus cabelos e a força da minha visão está me deixando, mostrando para mim que o corpo, ele vai se declinar um pouco. E que nenhum de nós vamos evitar o encontro com um espírito chamado morte. Verdade. Todos nós vamos passar por ela. Aleluia. Você pode evitar tantas coisas na tua vida, mas essa ninguém pode evitar. Meu pai. É que esse dia está marcado para cada um de nós e ninguém pode fugir dessa realidade. Glória a Deus. Glória a Deus. E mediante a tudo isso, eu só consigo olhar para uma direção. O salmista Davi disse no Salmo 121: eleva os meus olhos para os montes, e de onde me virá o meu socorro? E eu vivi 17 anos da minha vida nesse primeiro versículo do Salmo 121, olhando de onde vai vir. Mas o versículo de número 2, esse mesmo capítulo salmista me chegou à minha vida aos meus 18 anos, quando eu aceitei Jesus e me converti. Louvado seja Deus. E hoje, já com os meus 50, eu descobri realmente que o salmista estava certo e que o nosso socorro vem do Senhor que fez o céu. É da onde vem o socorro. E é impressionante que nós levamos uma vida, para muitos, para descobrir essa verdade. Glória a Deus. Graças a Deus o Senhor achou por bem se revelar na minha vida aos meus 18 anos. Claro, com tropeços, arrancando unha dos pés, das mãos, esfolando o nariz na caminhada. Mas nunca desistindo
e deixando de acreditar que aquele que nos chamou, ele é fiel para concluir e terminar a sua obra. Amém, Jesus. Graças. Todos nós temos um tempo determinado da nossa vida para nós encontrar dentro de nós, não é fora. Porque as pessoas procuram Jesus fora de si. Glória. É por isso que muitas pessoas vivem na idolatria. Porque eles ainda procuram um Deus que podem tocar ou carregar. E o nosso Deus nós não conseguimos encontrá-lo se não procurarmos dentro de nós. Oh, Deus. Quando nós então nos deparamos com as nossas guerras, barreiras e montanhas dentro de nós, o nosso ser que guerreia contra os nossos membros, porque o apóstolo Paulo disse que é uma guerra entre o Espírito que está em nós e a nossa própria carne. Para que um não faça a vontade do outro, porque eles se opõem um ao outro, um quer fazer a vontade do mundo e outro quer buscar a presença de Deus. Louvado seja Deus. Esse é o conflito que cada um de nós passamos para nós entendermos que nesse ciclo da vida Deus fala mesmo. tem um dia na tua vida e na minha que o Senhor vai se revelar e vai mostrar para ti e para mim que Ele é o Salvador da tua alma. E eu quero resumir, estou aqui criando a minha estrutura para eu ministrar o texto que nós lemos, Glória a Deus. porque eu vou ser bem preciso, já que nós estamos falando de nós nos enxergarmos e descobrirmos o porquê que nós estamos aqui. Eu quero falar desse homem chamado Simeão. Irmãos, tem pessoas na Bíblia que elas não são muito mencionadas, que nem você e eu. Se eu chegar no teu bairro lá, ninguém vai me conhecer. Em alguns lugares que você passa, ninguém te conhece. Não sabe de onde você veio e nem para onde você vai. Tem pessoas que não estão interessadas em saber o teu problema e nem o meu. Grande é o Senhor. Glória a Deus. Muitos de nós estamos acortinados ainda por uma cobertura de escuridade ou talvez de isolamento, porque o mundo faz isso com cada um de nós. O mundo procura nos isolar. Mas irmão, eu vivo uma vida livre, e isso você talvez não percebeu. Que tudo que você tem feito até hoje tem te isolado da presença de Deus. E não tem dado a oportunidade de você parar e olhar para dentro de você mesmo e descobrir que dentro de você existe um eco, um vale, um deserto, um vazio que tem o tamanho de Deus. Eu quero falar de Simeão porque esse homem também não era conhecido. E a Bíblia eternizou seu nome e aqui ele está. Capítulo 2 do Evangelho de Lucas, e no versículo nós vemos 22, está falando que na época desse Simeão, que era um sacerdote do templo, aonde as pessoas iam para adorar e glorificar a Deus, muitos entravam e saíam e nunca olharam para Simeão. Só porque a Bíblia faz uma menção muito extraordinária desse homem. A Bíblia diz que este homem, eu comparo este homem como o livro de Jó. Porque a Bíblia diz que este homem, ele tem as mesmas características de Jó. A Bíblia diz no livro de Jó que existia um homem na cidade de Uz que era temente a Deus. Ele era um homem não só temente, mas ele era um homem que guardava a palavra de Deus e se desviava do mal. A palavra desviar do mal é procurar andar na presença de Deus sem fazer nada que venha pecar contra Deus e entristecer o seu Espírito Santo. Glória a Deus. A Bíblia diz que Simeão era um homem que também era temente a Deus e vivia dentro do templo, na casa de Deus, mais do que na sua própria casa. E a Bíblia diz que esse homem era cheio do Espírito Santo de Deus. Já existe uma controvérsia aqui, não é? Um homem nessa época da Bíblia, estou falando da Septuaginta, estou falando do Velho Mandamento, onde o Espírito de Deus não se manifestava, ou seja, não habitava dentro de nenhum ser humano. O ser humano precisava de ele precisava ser purificado dos seus pecados, é chamado de remissão. A palavra remissão quer dizer resgatar, restaurar algo que estava completamente descartado. Remissão é pagar uma dívida para adquirir algo que estava no poder de outra pessoa. Foi isso que Jesus veio fazer. Então, todo ser humano, todos os habitantes da terra, ou que conhece a Bíblia, sabe que o Espírito de Deus não poderia habitar em nós se primeiro Jesus não fizesse remissão, não pagasse a tua dívida e a minha.
Mas a Bíblia diz aqui que nos tempos que nós temos lendo o Evangelho de Lucas, esse tempo presente, que na época Jesus ainda não tinha morrido, diz que esse homem já era cheio do Espírito Santo de Deus. Alguém me pergunta, irmão, para uma pessoa ser cheia do Espírito Santo, precisa ser crente? Eu digo, depende o crente que você está falando. Existe crente de igreja. Não tem aqueles crentes que frequentam igreja? Tem aqueles crentes que dizem que creem em Deus. Eu era um deles quando estava no Espiritismo. Eu também creio em Deus, mas estava lá com a minha mãe no Espiritismo. E existe aquele crente que é temente a Deus, se desvia do mal, guarda a palavra do Senhor e anda nos seus caminhos. Aleluia! Há uma diferença. A Bíblia diz que esse homem não era crente. A Bíblia diz que esse homem era temente a Deus. Guardava os mandamentos do Senhor, esperava a consolação de Israel. Qual era a consolação de Israel, irmãos? A consolação de Israel, os profetas vieram profetizando, desde os profetas maiores até os profetas menores. A Bíblia chega a dizer que o profeta Isaías, ele profetizou na sua profecia, no capítulo 61, quando ele disse: eis que o Espírito do Senhor está sobre mim. Ele me ungiu para eu pregar as boas novas, para curar os enfermos, restaurar os aquebrantados, curar os paralíticos, ressuscitar mortos e purificar leprosos, e levar o ano aceitável a todos quantos estão rejeitados pela sociedade. Era maravilha, meu. Essa era a consolação que os profetas estavam profetizando, que viria alguém que seria cheio do Espírito Santo em toda a sua plenitude, que é o que nós buscamos aqui enquanto crentes na terra. Aleluia! A plenitude não é nada mais e nada menos do que nós vivemos uma vida totalmente para Cristo. Foi aquilo que o apóstolo Paulo disse: não vivo mais eu, mas agora é Cristo que vive em mim. Eu já sou um prisioneiro ou até um escravo de Cristo, porque já não faço mais a minha vontade, mas faço a vontade daquele que me chamou. Aleluia! Aleluia! A Bíblia diz que, digamos, Simeão era cheio do Espírito Santo. Então a Bíblia testifica, que não é só uma pessoa que recebeu Maravilha, Pai. esse galardão, essa doação de Jesus para receber o Espírito Santo, mas já tinha um homem aqui, ó. E eu estou falando aproximadamente de 150 anos até chegar nós chegarmos no livro de Atos Apóstolos, lembra? O derramamento do Espírito Santo foi em Atos Apóstolos capítulo 2. Desse texto até Atos Apóstolos nós temos 150 anos para se cumprir a profecia da descida do Espírito Santo. Mas a Bíblia diz que esse homem, ele não era só um homem temente que guardava a palavra, ele era um homem de aproximadamente 82 anos. Tem alguém aqui que tem 82 anos? 82, tem alguém? Tem ninguém? Vocês são joviais, né? Está vendo como você está bem introduzido na promessa de Deus? Porque eu já vi pessoas que, a sua idade, a minha mãe, por exemplo, ela tem 91 anos. 86? Sim. Eu me lembro quando eu me converti, deu tempo para eu me converter, minha mãe ganhou nós tudo para Jesus, e então minha mãe orou pela família, nós nos convertemos, e então eu casei com a minha esposa, e depois de casado, eu, a minha mãe e a minha esposa, e naquela época, faz 30 anos que eu sou evangélico, a minha mãe está com 90, tinha 61, e a minha mãe com 61 anos, ou um pouco mais. Nós fomos para a igreja no dia de sábado, e naquele dia sabático, tempo átrio, eu, a minha esposa e a minha mãe fomos batizados com o Espírito Santo. Promessa! A Bíblia diz que Simeão tinha 82 anos e ele esperava a consolação. Irmão, quem não espera a consolação? Não é, varão? Quem não espera a consolação, você neste momento, você está aqui nessa noite, porque você acredita que Deus pode trazer uma resposta para a tua vida e confortar e consolar o teu coração e trazer refrigério para a tua alma. Você pode relutar com isso, mas você vai estar lutando contra os ardilhões, que são mais fortes que você. A Bíblia diz que esse homem estava esperando a consolação e ele não sabia que a consolação estava bem próximo a ele. E num dia desses ele resolve sair do templo.
Ele ficava praticamente 20 horas no templo, 4 horas em casa. Ele resolveu ir para casa descansar. E a Bíblia diz, está escrito no texto, ele foi para casa e ele, chegando em casa, ele foi descansar. Foi fazer a sua oração e quando ele chega em casa, o Espírito do Senhor vem sobre ele e diz: ei, Simeão, vai para o templo, porque eu vou levar até você o Consolador. Vai! E a Bíblia diz que Simeão saiu da sua casa e foi para o templo. Lembrando que Simeão era um também dos porteiros que guardava um dos átrios que existia dentro do templo. A Bíblia diz que o átrio era repartido em 3: átrio dos homens, átrio das mulheres e átrio das crianças. E Simeão então saiu da sua casa e chegou no templo e foi para o átrio das crianças. Por quê? Porque o Espírito Santo tinha revelado que o Messias tinha nascido, o Consolador já estava no mundo, e ele foi então para saber quem era. Dentro desse átrio das crianças tinha aproximadamente 600 crianças em cada culto. Não tinha como identificar. Então o Messias, só chegando e olhando para aquelas crianças, ele precisava de uma direção do Espírito Santo, precisava que o Senhor abrisse os seus olhos para ele contemplar a glória de Deus que já estava na terra. E a Bíblia diz que ele chega lá e está esperando. Então está lá o auxiliar dos sacerdotes que estavam fazendo a obra dentro do templo, chamado da tribo de Levi, que foi escolhido para exercer os cargos dentro do templo. Eles estavam lá, quando viram Simeão indo para a sala das crianças, eles se entristeceram e disseram: meu Senhor, o Senhor tem que ir para um outro lugar, isso aqui não é lugar do Senhor ficar, aqui é lugar das crianças. Só porque ele não sabia que Simeão tinha recebido uma revelação do Espírito Santo de Deus. Eu já ouvi muitas pessoas dizer: irmão, esse negócio de revelar. Alguém perguntou para mim, me impressionou, me botou na parede e disse assim: que é isso, rapaz? Eita, Deus revela para ti 24 horas por dia? Eu disse: se você botar a tua vida no altar, Deus fala contigo também 24 horas por dia. É, Senhor, bendito seja Deus. Fico pensando eu dentro de mim e nas minhas guerras que tenho. Cada um de nós temos que vencer as nossas guerras e leões. Fico pensando eu comigo hoje. Eu acredito que nenhuma pessoa ia querer que eu voltasse no meu estado da onde Deus me tirou. Não é? Então, se Deus me tirou de lá e transformou a minha vida e a tua, olha, a sociedade deveria agradecer. Porque nós seríamos mais um problema para a sociedade. Não digo você, digo eu. E quando eu olho as pessoas notando: olha, irmã, que vestido é esse? Olha lá, olha o sapato. Eu fico perguntando comigo mesmo: puxa vida, será que essas pessoas só conseguem enxergar as coisas por fora e não por dentro? Será que as pessoas não conseguem enxergar pelo olho do Espírito Santo? Ah, nossa, não pode, porque elas não têm. Imagina se Simeão não tivesse visão de Deus. Se ele não tivesse, ele estava há 82 anos. Se Deus não tivesse falado com ele, revelado para ele, será que ele ia ver o Messias? Ei, se Deus não tivesse te pegado em algum lugar da tua vida, nessa trajetória, no ciclo da vida, ei, será que você estaria aqui nessa noite? Foi só por um convite que alguém te fez? Claro que não! Foi por uma revelação do poder do Espírito Santo que tocou no teu coração e te trouxe aqui para você receber o milagre que você precisa, a visão e a glória do céu e da presença de Deus. Graças a A Bíblia diz que Simeão estava sendo tirado do lado das crianças. Poderoso, aleluia, Jesus. E eu sou O Espírito de Eu Deus. sou um astro dentro de um planeta tão grande, porque a Bíblia diz que nós somos, o próprio apóstolo Paulo disse que nós somos como astros espalhados em toda a terra. Você já parou para estudar a palavra astros? Porque se nós pegar a esfera do mundo, astros são aqueles que têm cargos em Hollywood, em novela, em filme. Chamamos de astros de cinemas. Não é? Só porque se olhar para a Bíblia é bem diferente. Dentro da Bíblia, astros quer dizer seres iluminados. Como as estrelas do céu são astros luminosos. São corpos que Deus espalhou para iluminar a noite junto com a lua. Então quando a
Bíblia chama nós de astros. O apóstolo Paulo disse que nós somos semelhantes a astros, ou seja, nós somos corpos iluminados pelo poder da palavra e a presença do Espírito Santo para expulsar todo o poder das trevas que quer governar esse mundo. E o diabo só não tomou conta desse lugar porque nós estamos aqui junto com nós, o Espírito Santo de Deus. A Bíblia diz que se Simeão não tivesse recebido essa revelação, ele não teria ido para o templo. Maravilha, meu. Como ele recebe o chamado de Deus e ele vai para o templo, lá dentro do templo tem uma grande revelação. Louvado seja. Ele, 82 anos, quem sabe ele ia morrer no próximo ano. Mas o Senhor disse: não, eu te prometi. A Bíblia diz que Deus tinha prometido para ele que ele não ia morrer enquanto não visse a salvação de Israel. Aleluia. Irmão, tem alguns de nós aqui que Deus não vai deixar você morrer. Amém. O diabo, ele pode ser o portador da morte, mas o Senhor é o dono da vida. Amém. Glória a Deus. Tem pessoas aqui que não vai morrer, não tem jeito não. O trem pode chocar contigo, não mata. Você pode cair de um prédio de 20 andares, não vai morrer. Alguém pode estar atropelado no meio da rua e Deus diz: não morre. Deus diz: que coisa ruim, não morre. Deus diz: não tem coisa ruim não, eu tenho promessa de Deus na vida dele e dela, e eles não vão morrer enquanto não ver essa promessa se cumprir na vida deles. Louvado seja o nome do Senhor. Imagina, deixa eu enxergar direito aqui que eu não estou vendo mais nada. Grande é o nosso rei. Imagina. Aleluia, Jesus. Simeão foi ao templo, ele chegou no lado das crianças e começaram a expulsar ele. Sai daqui, ô rei. Vai para outro lugar, vai lá para a sala dos anciões. E ele disse: não, mas aqui é o meu lugar. Ele disse: como que aqui é o teu lugar? Que é o ato das crianças. Pode nem fazer barulho aqui. Glória a Ele Deus. disse: não vou fazer barulho. Eu só quero olhar para as crianças. Disse: olha depois, na hora que o culto terminar. Ele disse: não, tem que ser agora. E ele fixou ali. Por quê, irmão? Quem tem uma revelação de Deus, ei, não se deixa ser convencido por ninguém. Quem tem revelação de Deus não se deixa ser convencido. E nem pode, né? Porque se Deus falou contigo, não tem ninguém que pode te convencer. Ao contrário, você sempre vai ir na contramão, né? Parece que você está dando tudo errado. Quando as pessoas olham para você, não vai longe. E Deus está dizendo: vai longe, vai chegar ao céu. O céu é o limite. O céu é o limite. Você é malvado. Então ele ficou esperando e eu concluo a mensagem. E a Bíblia diz que então naquele dia aconteceu algo que dentro do judaísmo era algo muito importante para toda mulher que dava luz a uma criança, principalmente do sexo masculino. Segundo a lei de Levítico, a ordem de Deus é para que toda mulher que gerasse um filho do sexo masculino ao 8º dia, a mulher tinha que então se purificar, ela em si, seu corpo, por causa do fluxo de sangue, e também tinha que apresentar o menino, porque o menino ia ser circuncidado, ia ser feito um pacto de sangue sobre o menino. Então toda pessoa que era abastarda, que era rica, então ela levaria um boi, e a criança enrolada num tecido de seda com fios de ouro. Era assim que era feito. A criança, quando a pessoa tinha o din-din, enrolava naquele tecido de seda com fios de ouro e matava um boi. Levava para o sacerdote molava o boi, fazia o ritual da purificação da mulher e na purificação do menino, e circuncidava o menino ao 8º dia. Quem não era tão rico levava uma ovelha. Então, da mesma forma, apresentava o sacerdote, matava, fazia o ritual da purificação, tanto da mulher como do menino, e abençoava, fazia o pacto da aliança. E quem era pobre? Quem era pobre, segundo a Bíblia, diz que levava, então, 2 rolinhas ou 2 pombinhas. Então a Bíblia está dizendo aqui que Jesus, ele estava na classe média baixa. Tá bom? Porque José era carpinteiro, trabalhava para vencer a vida. E Jesus, então, agora ele não está num tecido de seda e de fios de ouro. Não. A mulher está levando 2 rolinhas ou 2 pombinhas, segundo a Bíblia. E eles estão indo para o templo para então circuncidar o menino, fazer o pacto da aliança e de purificação tanto nele quanto nela. Lá vem agora a mulher camponesa. Imagina, quando eu me converti, as mulheres que vinham na igreja, no meu tempo, a irmã Liane e os outros que estão aqui, olhava para as pessoas, já dava para ver, irmão. Já distinguia crente de longe, só pela vestimenta. É rei. Hein? De longe. De longe. Não precisava nem perguntar. Claro que
Deus que não é o Espírito Santo, não é? Porque tem gente hoje que anda com grandes cabelos, com saias ou com roupa de homem que parece que é crente, mas não é crente. Porque o diabo faz um sincronismo, um sincretismo, melhor falando, né? Uma mistura. Mas dentro desse texto, a Bíblia diz que lá vem aquela camponesa. Tinha crianças ali de pessoas riquíssimas. Mas quando Jesus chega nos braços de Maria, com aquele pano de retalho, Ei, glória a Deus. Talvez muitos aqui não saibam o que é pano de retalho. É, Rei da Glória. Eu cresci me cobrindo com coxa de retalho, que era pedaço de pano que a minha mãe costurava para fazer os acolchoados na época. Aquela parecia a túnica de José, várias cores, vários pedaços de pano costurado. Hein? Lá vem a mulher com o menino enrolado naquela coxa de retalho e na mão duas bolinhas ou bombinha. A diferença de idade do marido para a esposa era alta. Porque a Bíblia diz que Maria foi visitada aproximadamente pelo anjo no Lucas capítulo 1 aos seus 16 para 17 anos. Então ela ficou grávida nos 18 anos. José, segundo a Bíblia, tinha aproximadamente quase 40 anos de idade. Agora imagina, vem um senhor, tipo eu assim, com 50, e bota uma... eu estou bonitão, né? Eu não estou jovem. Tá bom, sai pra lá. Aí bota uma menina de 15 anos do meu lado e diz que a menina é minha esposa. Alguém vai dizer, rapaz, cadê isso aí hoje, né? Naquele tempo era algo que chocava. Simeão está lá esperando, daqui a pouco vem aquela moça de 18 anos com um ancião, praticamente naquela época, de 40. Ele olha e diz, o que foi? Ué, eu estou num lugar errado, não sei se eu estou num lugar errado, mas esse daí está pior ainda. E ela vem trazendo o menino. Ele não tinha visto o menino, porque o menino estava enrolado em pano. Quando eles chegam, entregam o sacrifício, 2 pombinhas. Eu quero concluir uma coisa bem rapidinho para vocês entenderem. Essas 2 pombinhas, dentro da lei de Levítico, se dizia, o próprio Deus disse, uma pombinha dessa, então ela tem que ser amarrada, segurada em cima do altar. A outra era imolada, era cortado o pescoço, tanto faz, pombinha, ovelha, boi, era tudo assim. Então o sangue daquela que era morta era espargido sobre aquela que estava viva. Quando espargia o sangue sobre a viva, desamarrava a pombinha e soltava ela. Sinal que aquilo representava que os pecados e iniquidade que estavam sobre aquela pessoa estavam indo embora. Depois pegava o mesmo sangue que tinha sido derramado, a pombinha que tinha sido morta, pegava e espargia sobre o casal, misturado com água. Ou muitos usavam vinho e misturava e espargia, para existir um pacto de aliança, porque todo pacto de aliança está representado pelo sangue. Por quê? Porque no sangue está a minha e a tua vida. Aleluia. Sem sangue não existe pacto. Sem sangue